eu quero meditar com os irmãos. Nós estamos nesse período de advento, né? E advento significa vinda, né? Nós celebramos o Natal, a vinda de Jesus, do Messias a essa terra. Mas nós também vivemos o agora já e o ainda não, né? Que o Messias veio, morreu por nós, se entregou, ressuscitou ao terceiro dia, nos deu vida, vida em abundância, mas a promessa de Jesus, o Filho de Deus, é que Ele voltaria. Então o advento a igreja celebra esse momento de nascimento de Jesus, né? Rememora o nascimento de Jesus, do Messias, o prometido pelos profetas que veio ao mundo, mas também vive a expectativa, a esperança da sua volta, a segunda vinda de Cristo. Então por isso que nós, como igreja, nós celebramos o período de advento, que é um tempo de reflexão sobre o Salvador, sobre a obra salvadora de Deus através de Jesus. E nesses dias que antecedem o Natal, as nossas mensagens são voltadas mais a esse período. E Deus compartilhou uma mensagem muito bacana no meu coração, pelo menos me edificou bastante. Vamos falar sobre o poder do sim a Deus. Eu acho que eu já contei para vocês aqui essa história, mas eu vou contar para quem não estava, né? E talvez quem tenha filhos ou quem tem crianças pequenas, né? Ou quem assiste também muito filme, né, da Netflix, aí já deve ter ouvido falar. Tem até um filme que fala sobre isso, o Dia do Sim, né? Os filhos gostam de fazer o Dia do Sim com a gente, né? Um dia a Amanda chegou em casa e falou assim: você precisa fazer o Dia do Sim comigo, porque os primos dela, fulano faz, lá na escola tem o Dia do Sim, não sei o quê. Eu falei, mas que coisa é essa? Que negócio é esse, Dia do Sim? Que na minha época não tinha isso, né? Lá em casa era sempre o dia do não. Não, não pode, não vai fazer, não tem dinheiro, né? Não vou comprar agora, a gente compra na volta. Era sempre não, né? Eu falei assim, essas crianças são muito modernas, Dia do Sim, né? Eu falei, o que é Dia do Sim? Ela falou assim, ó, Dia do Sim é que tudo que eu falar, você tem que dizer sim. Eu falei, mas aí tá muito bom, né? Muito bom para você, né? Porque tudo que você falar, eu vou ter que dizer sim. E se o negócio for ruim, eu vou ter que dizer sim? Ela, mas é muito difícil, eu não vou pedir uma coisa ruim. Né? Eu falei, mas às vezes o que você pedir, eu posso achar que é ruim, e aí eu não tenho como, vou ter que falar não. Ela, não pode falar não, tem que falar sim. Né? Você tem que confiar no que eu vou pedir. Eu falei, pois é, aí que está o problema. Né? Aí que está o problema de você pedir. Eu falei assim, agora, pensando bem, porque nós mães somos rápidas no gatilho, né? Para pensar, eu falei assim, esse negócio de Dia do Sim pode ser uma boa. Eu falei, então tá. Então assim, vamos fazer o Dia do Sim, mas tem que ter o Dia do Sim para mim também. Ah, mas como assim? Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, se eu falar para você lavar louça, você vai falar sim. Se eu falar para você arrumar a cama, você vai falar assim. Ela, não, você não sabe brincar. Eu falei, não pode dizer não. Tem que dizer sim, né? E eu fiquei pensando nessa história toda. E do nosso relacionamento com Deus, a gente sempre quer ter o dia do sim com Deus, né? Nas nossas orações, nos nossos clamores, nas coisas que a gente almeja, nos problemas que surgem, a gente sempre quer aquela resposta sim, né? O dia do sim do Senhor para nós. E a semelhança dessa questão, né, com os filhos, no caso da Amanda, é sempre muito confortável, né, para quem pede, né? Porque tudo que você pedir, você vai ouvir sim. Mas a palavra do Senhor nos fala de um dia que uma mulher disse sim para Deus. O poder do sim. E eu acredito que essa é a vontade do Senhor para nós. Não que nós cheguemos para Ele e falamos, Senhor, faz o dia do sim comigo, né? Mas de Deus para nós, olha, que todos os dias seja sim
o sim teu para aquilo que eu quero para a sua vida. Então nós vamos refletir hoje sobre isso, não o dia do sim, mas o poder, o impacto do sim nas nossas vidas. Como a obediência de Maria, mãe de Jesus, nos ensina a viver os propósitos de Deus. Então abra sua Bíblia comigo, se você puder, em Lucas capítulo 1, que vai falar sobre o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, sobre o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, verso 26 a 38. Diz assim: o anúncio do nascimento de Jesus, também está projetado aí no nosso data show. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá como sua sombra. Portanto, o bebê que nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Principalmente o verso de número 38. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos porque a tua palavra, ela nos alimenta, ela nos ilumina, ela desvenda os nossos olhos, ó Deus. Ela tira as algemas que muitas vezes existem no nosso coração, no nosso pensamento, ó Deus. E nós pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nessa hora, ó Pai, venha segredar ao nosso ouvido aquilo que o Senhor deseja, Pai, para as nossas vidas. Ó Deus, que teu Espírito Santo gere transformação de pensamento, de atitude, de coração, ó Deus, porque nós precisamos do Senhor. Precisamos, ó Deus, de entender o que essa palavra hoje tem para nos revelar através do Senhor para as nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus maravilhoso, é um Deus de promessas para nós, ó Pai. Pai, nessa hora, segreda essas promessas para nós, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, o caminho que nós devemos andar, porque precisamos do teu discernimento, precisamos da tua direção nas nossas vidas, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Olha, os irmãos e irmãs orem por mim, porque quando fica assim meio escuro,
a tela aqui, eu sempre coloco numa tela que não aumenta aqui, né? E, por incrível que pareça, eu perdi o meu óculos, sabe? Eu estou numa caça celestial em casa, através do meu óculos. Já orei tanto, falei, Senhor, revela, né? O que está oculto que eu não estou vendo, né? Para achar esses óculos. Já é o segundo óculos que eu perco, né? Se eu chegar para o meu marido e falar assim, eu perdi o óculos de novo, ele vai falar, vamos para a cirurgia, pelo amor de Deus. Né? Tá ficando difícil, então eu estou numa caça lá em casa, lá, através do meu óculos. Bom, o poder de dizer sim. Mas pastora, no texto não tem Maria falando sim, literalmente. Realmente não tem, né? A palavra sim, literalmente no texto sagrado, nós não encontramos. Mas nós encontramos essa expressão, que ela é a expressão afirmativa, positiva por parte de Maria, aquilo que o anjo estava revelando a ela que Deus queria que acontecesse através dela. Então ela diz, diante das coisas que ela ouviu, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Esse foi o sim de Maria. E eu acredito que refletir sobre isso, sobre sermos inspirados através dessa resposta de Maria, ela nos leva a ver como o chamado de Deus às nossas vidas deve ser respondido, as coisas que Deus quer realizar em nós e através de nós. Mesmo quando aquilo foge à nossa compreensão, foge àquilo que nós podemos entender. Nós estamos aí à véspera do ano, e talvez muitas vésperas do final do ano, e talvez muitas pessoas já têm, né, o seu final de ano programado, talvez até mesmo o ano de 2025 programado, né? E a gente costuma sempre fazer os nossos próprios planos. Quando nós olhamos a vida de Maria, os estudiosos chegam a dizer que ela tinha em torno de 15 a 16 anos. Aliás, tem até um filme, né, que estreou, acho que essa semana na Netflix, né, falando sobre Maria. Eu ainda não assisti, mas que retrata bem, né, essa adolescência, né, pós-adolescência dela. Com certeza ela também tinha planos e tinha sonhos. Mas nós aprendemos com essa jovem, essa serva de Deus, a mãe do Salvador, o poder de dizer sim para Deus. O que acontece quando nós falamos sim para o Senhor? Em primeiro lugar, dizer sim a Deus é abrir-se para o impossível. Maria foi chamada por Deus, o anjo Gabriel apareceu à sua vida de uma forma inesperada, falando dos planos de Deus para ela conceber então o Salvador sendo virgem. E o texto é muito claro. Quando Maria ouve o anjo Gabriel falando as coisas, com certeza o coração dela se agitou. Mas como é que vai ser isso? Não é? Como assim? O que você está me falando? O que está acontecendo? O texto fala que ela se mostra confusa, porque o anjo não revela de forma detalhada como aquilo ia acontecer, ou por que aquilo ia acontecer, ou por que tinha que ser ela a escolhida para gerar então o Salvador. Mas Maria disse sim. E o sim de Maria, mesmo não compreendendo aquilo que iria acontecer, ela se colocou disponível para viver aquilo que aos olhos humanos parecia impossível e incompreensível. E esse gesto de fé de Maria revela que dizer sim a Deus muitas vezes nos desafia a ir além do que os nossos pensamentos, ir além daquilo que nós podemos compreender. Nem sempre os planos de Deus são compreensíveis para nós. Concorda? Às vezes as coisas acontecem, mudam de repente na nossa vida. Situações que nós falamos assim, puxa vida, mas o que Deus está querendo com isso? Né? E nós imediatamente, muitas vezes reagimos, não Deus, não deixa isso acontecer. Né? Não deixa essas coisas acontecerem. Por que o Senhor está fazendo isso? Eu não estou entendendo. Nós também nos mostramos confusos diante das coisas que acontecem.
Mas quando nós dizemos para Deus sim, sim, eu sou teu filho, sim, eu sou tua filha, nós temos que nos lançar para viver exatamente aquilo que Deus quer realizar em nós, mesmo que pareça incompreensível ou até mesmo impossível. O que nós precisamos entender é que Deus, em sua sabedoria, nos chama para viver situações impossíveis, situações que nós não imaginamos, mas que nos leva a nos lançar em fé diante dos planos que Ele tem para nós. E a nossa capacidade, muitas vezes, a nossa capacidade humana é confrontada pela soberania de Deus em nossas vidas. Certamente, Maria se mostrou diante do anjo, como diz o texto, não só confusa, mas não entendendo nada, e talvez muitas perguntas no seu coração, perguntas que o anjo não dá nenhuma resposta. Ao olhar o texto bíblico, a gente acha lindo, né? Por quê? Porque a gente já sabia o que ia acontecer depois, né? Mas e se não tivesse o depois? Se Deus, através do seu anjo, revelasse coisas a você e você falou, não pode, né? Foi mais ou menos isso que Maria sentiu naquele momento. No nosso cotidiano, muitas vezes, nós somos confrontados com situações que Deus nos chama a agir de maneira que não parece fazer sentido ou é bem fora da nossa zona de conforto. Como? De que forma? Ou um exemplo. Talvez muitas vezes Deus está te chamando a perdoar uma pessoa que te ofendeu. E o que você responde para Deus? Não, não vou. Deus, você está falando para eu perdoar? A pessoa falou sapos e lagartos de mim. O senhor não, hoje não tem o dia do sim, não. Hoje vai ser não, Deus. Às vezes chega uma pessoa, ou você tem conhecimento de uma pessoa que precisa da sua ajuda, mas é uma pessoa que pelos seus próprios méritos não merece a sua ajuda, e Deus fala, vai lá, abençoa a vida daquela pessoa. Vai lá, leva um panetone de final de ano para aquela pessoa. Não vou, me distratou. Não me ligou o ano inteiro, não veio atrás de mim, não vou. Será que agimos com Maria? Por que o Senhor está pedindo isso? Eu não estou entendendo. Eu estou confusa. Mas o Senhor está pedindo. E o poder de dizer sim mostra a nossa submissão e a nossa obediência a Deus. Quando nós falamos sim para a vontade de Deus, mesmo não compreendendo, o Senhor não está nos pedindo compreensão, o Senhor está nos pedindo obediência, como muitas vezes nós falamos com os nossos filhos. Olha, não pergunta muito não, obedece. Né? Não tem que perguntar, tem que obedecer, vai. Por quê? Porque o pai e a mãe sabem o que é melhor para o seu filho. No nosso cotidiano, muitas vezes, o Senhor também nos pede coisas, muitas vezes, com que nós saiamos da nossa zona de conforto, para vivermos o Evangelho na prática e de verdade. Muitas vezes nos pede coisas incompreensíveis para nós. Deus, Ele age por meio do nosso sim. E quando nós falamos sim, nós mostramos em quem nós confiamos, mesmo que aquilo pareça impossível, porque Deus tem um propósito. E para Deus, como foi na vida de Maria, como o anjo mesmo disse, porque para Deus nada é impossível. O que Deus quer de nós? Deus quer o sim como resposta à nossa crença, à nossa confiança a Ele. Ele nos pede para dar primeiro o passo, mesmo sem saber exatamente aonde Ele nos levará. O sim abre para as impossibilidades de Deus, aquilo que muitas vezes nós não imaginamos, Ele pode e quer fazer em nós. Talvez você esteja passando por uma situação que aos seus olhos, a sua compreensão humana, as coisas não se encaixam como o Lego, não é? Que tudo se encaixa perfeitamente, os pontinhos. Mas se Deus está falando para você fazer, diga sim.
Seja um bom filho, seja uma boa serva, seja um bom servo. Faça como Maria, mesmo não compreendendo, ela ouviu aquelas coisas. E olha que não era uma coisa pequena que o anjo estava revelando para ela, não era simplesmente para perdoar alguém. Era mesmo sendo virgem conceber o Salvador, o Messias. Mas ela deu o primeiro passo, mesmo sem saber o que iria acontecer com a sua vida, com o seu futuro, com as coisas ao seu redor. Martin Luther King, ele diz o seguinte: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja a escada toda, apenas dê o primeiro passo. O nosso primeiro passo para ver os impossíveis de Deus se realizando na nossa vida é dizer sim. É agir com obediência ao Senhor. Em segundo lugar, dizer sim a Deus é ter fé em meio à incerteza. Veja, dizer sim abre os impossíveis de Deus, é se abrir para os impossíveis de Deus na nossa vida, mesmo sem compreender o que vai acontecer, ou o que virá, ou porque Deus está fazendo daquela forma. E em segundo lugar, dizer sim a Deus é ter fé mesmo em meio à incerteza. O sim de Maria mudaria para sempre, não só a vida dela, como a história da salvação. Imagine se Maria fosse como eu e como você, birrento, desobediente ao Senhor, egoísta. Não, eu na flor da idade, 15, 16 anos, noiva, ela estava noiva. O que eu vou falar para José? Como é que eu vou falar para José? Ele não vai entender nada, assim como eu não estou entendendo, ele vai me pedir explicação, eu não vou saber explicar. Ela apenas confiou. Ela disse sim, na confiança daquele que havia prometido. Na confiança de que Deus resolveria todas as coisas, por mais incertas que parecessem naquele momento. E isso nos ensina que o nosso sim pode mudar também a nossa história com Deus, mas também a nossa realidade. Se Maria tivesse falado não para o Senhor, falou: olha, Deus, o Senhor escolheu a pessoa errada. Primeiro, eu não vou perder o meu noivo por causa disso não. Eu tenho um futuro, eu tenho planos. Está aqui, está todo mundo, não vou. Eu não vou cair na boca do povo não, para falar que o quê? Que as coisas aconteceram antes do casamento. Como é que eu vou explicar isso para o povo? Não. Quando eu leio essa história, eu fico comovida. Porque eu lembro dos meus 15, 16 anos. Gente, eu não tinha juízo nenhum. Como essa menina tinha juízo? Como os pais dela acertaram na educação dela. E a fé que ela tinha mesmo aos 16 anos, de um coração tão puro, de um coração tão doado a Deus. E ela diz: não importa. Não importa os meus planos, não importa essa incerteza, não importa o que vai acontecer, o que o povo vai falar, vai deixar de falar. Eu sou serva do Senhor e eu vou dizer sim, mesmo eu não entendendo nada, mesmo as coisas estando incertas. O sim de Maria não tirou dela o medo. Claro que ela teve medo. A forma como ela dialoga com o anjo nos mostra isso. Possivelmente o seu coração também se agitou diante do futuro, de ter que abrir mão de muitas coisas, dos seus sonhos, dos seus próprios planos. Ela não foi movida à ausência do medo, mas à certeza de que Deus, o Deus que a chamava, estava com ela em cada passo e resolveria todas as situações. Foi muito maior que o seu medo, que as suas dúvidas, que as suas inseguranças. Porque ela foi baseada na confiança em Deus, na ousadia de um Deus que não abandona os seus filhos. Um coração que tinha medo, que tinha muitas dúvidas e perguntas, mas que a fé estava alicerçada num Deus vivo e verdadeiro que estava se revelando a ela. Por isso, dizer sim para Deus é um ato de fé, de coragem, de ousadia, de submissão.
Mesmo que as questões que estão ainda por vir sejam de incerteza, sejam só como dar um salto no escuro ou um tiro no escuro, nós podemos encontrar força nesse exemplo de Maria e dizer sim, com confiança, de que Ele não nos abandona e que Ele é fiel para cumprir todas as coisas e resolver aquilo que nós não podemos resolver. E trazer as respostas que talvez naquele momento nós não as tenhamos. Mas o que Ele quer ouvir de nós é sim. Sim, Senhor. Cumpre em mim a Tua palavra. Cumpre em mim o Teu querer. Mesmo que eu não esteja entendendo essa situação agora, mesmo que as coisas estejam nebulosas, escuras diante de mim, eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai convencer José. Eu sei que o Senhor vai fazer com que as coisas possam se convergir para o melhor. E foi isso que aconteceu. Porque ela disse sim a Deus. Como que nós podemos aplicar essa palavra para nós hoje? Esse sim nos desafia a avançar, mesmo sem ver o final do caminho. A acreditar com coragem, com força em Deus, que Ele é fiel, que Ele é presente, que Ele é poderoso para realizar todas as coisas, para principalmente nos conduzir. Sim, a vida é cheia de incertezas, nem sempre nós teremos todas as respostas para os dilemas, para as dificuldades, para os problemas que nós estamos vivendo, para as circunstâncias que muitas vezes mudam na nossa vida. Mas Deus nos chama a tomar decisões ousadas com base na nossa fé. Talvez o Senhor esteja pedindo para você mudar de bairro, de casa, de trabalho, de cidade. Situações que aconteceram que muitas vezes você não compreende, a você seguir uma nova direção. Ou até mesmo mudar a forma como você se relaciona com as pessoas. A sair talvez de uma zona confortável para sair dessa zona de conforto e ir para uma situação que você se acha desconfortável. Mas se você crê na palavra de Deus, como Maria cria no Senhor e nos planos do Senhor, você crê na palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Então, se todas as coisas cooperam, eu posso dizer sim para Deus. Eu posso me lançar, mesmo que as coisas estejam escuras, mesmo que as coisas não estejam claras, mesmo que 2 mais 2 ainda não seja 4, mesmo que as respostas que você está procurando ainda não estejam claras, diga sim para Deus, porque quando nós falamos sim para o Senhor, isso mostra o quanto nós confiamos, o quanto nós cremos que Ele é fiel e que Ele está conosco. E cada vez que nós nos abrimos para mudanças que Deus coloca em nossa vida, nós estamos agindo e exercendo a nossa fé. O que Hebreus fala a respeito da fé? Fé, qual que é o significado da fé? A fé bíblica, fé é a ser das coisas que são certas, que eu vejo. Assim é fácil ter fé, não é? Não. É das coisas que não se veem, mas se esperam. Fé é a certeza, mesmo quando há incertezas. Porque eu não vejo com os meus olhos humanos, eu vejo com os olhos da fé. Foi assim que Maria respondeu a Deus e ao anjo. Eu não estou entendendo nada, eu não sei de nada, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei as palavras que usar, mas que seja assim. Eu digo sim, porque eu sou serva do Senhor e que se cumpra a tua palavra na minha vida. Então, irmãos, quando nós falamos sim, o sim para Deus é ter certeza, mesmo quando é agir com fé, mesmo quando há incertezas ao nosso redor. Em terceiro e último lugar, dizer sim a Deus é se submeter
ou viver os seus propósitos. O sim de Maria foi, acima de tudo, um gesto de rendição total a Deus. Não era, como eu disse assim, um simplesmente sim. Sim, Senhor, tudo bem, faz a tua vontade. Não foi só um acordo verbal com Deus, mas foi uma rendição total, porque ela seria usada no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, para gerar o Salvador. Exigiu muito dela. Mas por que Maria fez isso? Porque ela era fiel ao Senhor, sim. Mas porque ela entendeu que a vida dela não pertencia a ela mesma, mas pertencia ao Senhor. Que se cumpra o que a tua palavra diz. Isso significa que Maria se lança aos propósitos do Senhor. Ela rasga a sua própria agenda para viver a agenda de Deus, para viver os planos eternos do Senhor. E se Maria não tivesse agido assim, dessa forma como é que eu posso dizer, de rendição total a Deus, Deus teria que escolher outra pessoa. E eu certamente creio nisso, mas Deus escolhe as pessoas certas. E ela então disse sim. Mas o que isso também aplica para as nossas vidas, que nós precisamos ser como Maria. Muitas vezes Deus fala coisas para nós e revela planos para nós, mas muitas vezes nós não estamos abertos a rasgar a nossa agenda, a rasgar os nossos planos, a abrir mão dos nossos planos, do nosso conforto, da nossa zona de conforto, porque tudo está desenhado tão certinho, não é mesmo? Será que está? O pastor Janinho lê um texto que fala: eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, e são planos de paz e não de causar dano, são planos de esperança e prosperidade, de dar a vocês um futuro. Quando nós falamos sim para Deus, nós nos abrimos para os impossíveis do Senhor na nossa vida. Quando nós falamos sim para Deus, nós mostramos a nossa fé, mesmo que as coisas estejam incertas. Quando nós falamos sim para Deus, nós nos abrimos para viver totalmente para Ele, no plano dEle, os propósitos eternos dEle para nós. Porque entendemos que a nossa vida não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. É Ele quem comanda. Ele é o autor da nossa história, Ele é o autor da nossa vida. Não, Deus não escreve certo por linhas tortas. Se um dia você ouviu isso, é mentira. Talvez você tenha medo até de dizer sim, Senhor, eu quero viver os teus planos, porque você acha que talvez Deus não esteja meio certo das coisas que Ele tem para a sua vida. Mas eu vou falar uma coisa para você: Deus jamais erra. Deus jamais errou na sua história, nos seus planos para os seus filhos, para nós, através de Maria, através de homens e mulheres de Deus que estão descritos na sua palavra. E todos aqueles que ouviram e que disseram sim ao Senhor foram prósperos, no sentido mais amplo dessa palavra, no sentido de felizes, alegres, abençoados. Então, meu irmão e minha irmã, diga sim para viver os planos de Deus. Não tenha medo. Ouça o que o anjo disse: olha, não tenha medo, porque o Espírito Santo descerá sobre ti. Da mesma forma, a promessa é para nós. Quando nós falamos sim, o Espírito Santo do Senhor nos envolve, nos protege. Maria acreditou naquela palavra, ela teve fé que o Espírito Santo também a protegeria de todas as incertezas, de todas as coisas que viriam a se levantar contra ela. Ela decidiu viver nos planos e nos propósitos eternos do Senhor. Diga sim para Deus. Às vezes nós olhamos para o Senhor e falamos: Deus, mas está tudo certinho já na minha vida. Vamos fazer o dia do sim, Deus? Está tudo esquematizado, é só o Senhor falar sim. E tudo acontece lindo e perfeitamente. Eu acho que Deus fala assim para nós: sabe de nada, inocente. Né? A gente está fazendo planos para 2025 e Deus está falando: sabe de nada, inocente. Né?
Vão vir coisas boas, vão vir coisas ruins, mas que se cumpra a tua palavra em nós. Diga sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse sim significa, Senhor, faz o que o Senhor quiser, porque eu confio nos teus planos. Dizer sim nos convida a olhar com os olhos voltados para o reino de Deus e não para os nossos próprios desejos. E ao permitir que Ele cumpra os seus planos em nós, nós nos tornamos pessoas felizes, abençoadas, sem peso algum no coração. Eu estava meditando essa semana, eu até coloquei no Pick News, né, na reflexão de oração. Eu já estou terminando, gente, eu estou ficando velha, sabe, pastor Juninho, né? Pastor Juninho aí está nos primeiros anos de ministério, eu já com quase 20, né? A gente pega o microfone e a gente esquece da hora, né? Porque falar de Deus é bom demais, então eu me empolgo mesmo, né? Mas eu queria encerrar assim essa palavra dizendo que quando Maria faz o cântico, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha que expressão majestosa para o Senhor. Além dela dizer, sim, Senhor, cumpra-se em mim o que a tua palavra diz, mesmo as incertezas, mesmo não sabendo nada, não entendendo nada, como vai se dar isso, seja feita a tua vontade em mim, porque eu sou sua serva. Ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma exalta ao Senhor, o meu espírito se alegra, ou seja, não há mais um espírito agitado. Aquela mulher que estava com medo do anjo, do que ia acontecer, do que as pessoas iam falar, de como ela ia fazer com José, de como ia ser a vida dela, como ia ser o futuro dela, sozinha, mãe solteira ou não, ela não sabia. Mas agora, pela presença, pelo envolvimento do Espírito Santo, ela diz, a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. É isso que nós precisamos. Quando nós falamos sim para Deus, o poder do sim, quando nós falamos sim para Deus, todo espírito agitado vai embora. Tudo aquilo que nos agita quanto ao futuro, quanto às coisas, o que fazer, como fazer, o que falar, o que vai se suceder, se acalma pela paz. A paz de espírito, sim. A paz do Espírito Santo nas nossas vidas habita e domina o nosso coração. Diga sim para o Senhor, porque quando você disser sim, não sei quais são as áreas da sua vida que o Senhor está falando, e aí, qual vai ser a sua resposta? Posso cumprir a minha palavra ou não? Lembre-se que os planos do Senhor são bons, perfeitos e agradável. Não há nada de mal nos planos do Senhor, só há coisa boa e perfeita para nós. Que em todas as áreas da sua vida, você seja conduzido a dizer sim pela fé no Senhor, crendo naquilo que Ele fará, porque o que Ele fará é bom para a sua vida. Quais são as áreas da sua vida que o Senhor tem pedido para você dizer sim e você talvez tenha relutado? Talvez tenha sofrido com angústia, talvez tenha sofrido com ansiedade, preocupação, com relação a 2025 ou outras questões. Diga sim, fale, Senhor. Esse é a penúltima terça-feira que nós vamos nos reunir. Terça-feira que vem é a última terça-feira do ano. Esse é meu penúltimo sermão esse ano, domingo vai ser o último. Mas eu queria deixar essa palavra com você. Quais são as áreas da sua vida que Deus quer o dia do sim? Em vez de você falar, Senhor, diz sim para mim, vamos fazer o dia do sim? Faça você. Sim, Senhor, o que queres de mim? Que se cumpra a tua palavra, assim na terra como nos céus. Se entregue à vontade soberana do Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe você de uma forma muito especial, para que os propósitos do Senhor, assim como foram revelados e cumpridos na vida de Maria, e assim todos nós fomos beneficiados pela obediência de Maria, talvez a sua família esteja precisando ser beneficiada com um sim que você precisa dizer a Deus. Talvez as pessoas ao seu redor, Deus deseja abençoar, mas para que Deus abençoe você precisa dizer sim, permitir
O nosso Deus é um gentleman. Ele não faz nada forçado, não é? Ele não briga com a gente, não. Mas Ele age soberanamente na nossa vida. E o que Ele mais deseja, assim como um pai deseja ouvir do seu filho e da sua filha: sim, eu vou fazer tua vontade, né? Eu vou te obedecer. Que nós sejamos assim também ao Senhor. Amém?